Então vamos falar sobre Arcane, essa nova série animada da Netflix. Nova não, já faz um tempinho, mas é uma das melhores. Salve Ctrl S, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Minuto CG. Hoje eu quero falar com vocês sobre as técnicas de produção do Arcane. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos. Só pude assistir Arcane por esses dias e quando eu assisti eu fiquei maravilhado tanto pela estética quanto pela história. As duas coisas são magníficas. Então fui pesquisar e dei uma boa estudada na produção de Arcane. O Gaveta, do Gaveta Filmes, e que editou o Jovem Nerd por muito tempo, ele fez um vídeo perfeito falando sobre a direção de arte do Arcane. E lá você consegue ter uma base sobre quão bonito é a estética do Arcane, que é essa estética de concept art, essa estética de desenho não finalizado. O Arcane traz pela primeira vez um belo casamento entre a pintura digital e o 3D, que ainda não havia sido muito bem concluído. Porque há muito tempo eu vejo estúdios, principalmente os estúdios japoneses, tentando utilizar o 3D para criar as suas animações, seus animes. E esses animes sempre ficavam ali numa disputa de identidade. Não conseguia dizer se queria ser 3D ou se queria ser anime. Enfim, já aqui em Arcane, eles conseguiram casar muito bem essas duas técnicas. A animação tradicional, a pintura tradicional digital com o 3D. Extremamente interessante é o look dev. Talvez o mais importante, talvez não, o mais importante. Dando uma pincelada bem rápida para que você possa entender um pouco sobre essa questão, para que a gente possa gerar uma imagem 3D, nós precisamos de 3 objetos virtuais básicos, que é uma câmera, um volume, uma malha e uma luz. Só que esse volume e essa malha, que é esse objeto que dá o volume à cena, ela tem também os atributos de sombreamento, que é aonde você vai dizer se aquele volume, se aquele objeto, ele é metálico, plástico, reflexivo, opaco e assim, por aí vai. E nesse shader, nós temos uma categoria de shader que é muito utilizada nessas animações japonesas, que é o shader de cartoon. Ela deixa a sombra mais dura, define mais as sombras para poder dar aquela cara de anime desenhado, sem degradê. A sombra fica mais marcada. Aqui em Arcane, eles deixam um shader normal, então você tem o volume, o sombreamento, só que a pintura das texturas eles fizeram com um esboço de um concept art. Eles não fizeram a pintura ultra realista, eles não utilizaram textura ultra realistas. O que deu para perceber também é que não há o reflexo de fato. Você tem um brilho trabalhado nesses shaders, mas você não tem um reflexo. Matte Paint. Essa técnica é um pouco antiga também, pouco não, talvez uma das mais antigas da animação tradicional, depois da própria animação tradicional. Consiste em você separar em camadas, a camada do fundo, aí você coloca um pouquinho mais acima a camada das árvores, uma coisa assim, e numa terceira camada você coloca a sua cena principal. E aqui em cima você pega a câmera e na hora que você movimentar essa câmera, você vai ter uma simulação da paralaxe, de profundidade. Os objetos vão se aproximando de velocidade diferente, uma distância do objeto em relação à câmera. Para que eles utilizaram essa técnica? Não só para dar essa cara de look dev, mas também para economizar um pouco o processo. O que eles fizeram? O primeiro plano, o plano mais próximo da câmera, fizeram a modelagem do cenário de fato, com os personagens em 3D, com todo o shader bonitinho. Já as outras camadas que vão aprofundando o cenário, aí eles já utilizaram essa técnica de Matte Paint. Então eles pintaram o cenário na mão, no Photoshop ali, provavelmente, e depois no After Effects, ou no Fuse, ou no Nux, eles vão lá e aplicam essa técnica de Matte Movie, para que você possa ter o paralaxe. Então você tem aqui as camadas pintada, 3D de fato, e a câmera aqui fazendo o movimento. Os efeitos visuais. O Arcane, ele é uma mistura de todas as técnicas, por isso que ele é muito rico visualmente, porque ele tem essa mescla de técnicas de animação. E aqui nos efeitos visuais, nós temos a técnica da animação tradicional, a animação que você faz, que você desenha frame a frame, que você desenha na mão, fogos, as fumaças,
os líquidos, principalmente nas explosões, você tem a animação tradicional sendo aplicada. E aí, assistindo podcast com o diretor da Fortis, ele explica que o orçamento que eles tiveram para fazer o Arcane é muito abaixo do que você precisaria para fazer um trabalho como a Disney faz ou a Pixar, né? Só que eles tinham uma equipe muito capacitada na ilustração. Eles, de forma inteligente, aproveitaram isso pegando esses animadores tradicionais para fazer os efeitos visuais. Isso economiza bastante o processo, porque geralmente para você fazer esses efeitos visuais teria que trabalhar com Houdini, e uma grande produção como essa, se a verba não é grande, você tem que aprender a economizar ali de lá para cá. Eles utilizarem animação tradicional para fazer os efeitos visuais da animação das cenas foi genial e traz ainda mais essa estética de concept, de desenho animado. E aí vem o acabamento, é bem simples. Em alguns momentos eles acabam até colocando algumas sujeiras na lente, né, como se a lente estivesse muito próxima ali da cena e aquela poeira que levantou foi para a lente. E também adicionaram ali um grãozinho, uma simulação de grão de película para dar uma textura mais interessante para o filme. Espero que tenha te ajudado. Essas foram as técnicas que eu absorvi assistindo Arcane. Assisti e reassisti várias vezes e eu fui pegando essas técnicas. No primeiro episódio você já vê tudo isso, você já consegue observar tudo isso, e ao longo dos 8 episódios subsequentes eles vão trabalhando dessa forma mais aprimorada. Já estão produzindo a segunda temporada e eu estou ansioso para assistir também quando sair. Não vai ser tão demorado assim, né? Ver essa história à tona de que levaram 6 anos para produzir, mas na realidade quando eles fizeram o piloto ficou ali um hiato de 3, 4 anos mais ou menos até conseguirem verba de fato para poder fazer a produção ou fechar negócio com a Netflix, provavelmente. E aí, nos 2 últimos anos é que sim, eles passaram produzindo a série. Então pode ser que a próxima não demore tanto assim. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você achou interessante, seu amigo pode gostar, compartilhe para ele. Observar essas técnicas de produção pode agilizar muito o nosso processo, a nossa vida profissional. Pode ter certeza que daqui para frente essa será uma estética meio padrão das próximas produções comerciais, enfim, a galera vai buscar essa estética do Arcane. Então você compreender pode ser bem interessante. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima. Tchau, tchau.